informação que vocês queiram. Certo. Né? Ok. Pronto, chegou mais alguém? Não. Não, só vocês três do trio, do trio de RI, né, de orientando de RI. Eu também tenho um trio de direito e tenho 3 alunos de direito individual que eu estou orientando também. Olha, em relação a vocês, não sei se vocês estão sabendo o dia da reunião do comitê. Não. Não, prof. Dia 20. Certo. Agora, é interessante a gente já se preparar para fazer o TCC, porque eu acho que qualquer modificação que eles fizerem vai ser, assim, muito superficial, sabe? Mas, assim, questões pontuais. O trabalho de vocês já está com a ideia bem delimitada. E aí eu não sei a disponibilidade de vocês, até mesmo para já ir começando alguma coisa, né? Aproveitando e começando. Não, acho que todos os três têm disponibilidade, assim, só não à noite, porque a gente tem aula, mas de resto tá tranquilo. Pronto, Beleza. Então, a gente já tinha discutido algumas partes do trabalho, né? Vocês, é aquela coisa, tem que começar sempre do início. Ou seja, não dá para vocês começarem, por exemplo, a questão do levantamento de dados, isso aí não dá para fazer agora, ou não precisa fazer agora. O que precisaria vocês fazerem agora é essa parte de revisão de literatura inicial, né? Trabalhar a questão da literatura, pelo menos fazendo as leituras, eu recomendo, né? E fazendo tipo o fichamento. Eu só lembro aqui dos primeiros arquivos que a gente enviou para o senhor. No e-mail tinha aquela introdução que, na verdade, virou muito texto, que era a nossa revisão de literatura. Então, essa parte aí dá para aproveitar. Dá para aproveitar bastante, que a gente tem se eu não me engano, 3 fontes diferentes, que já está basicamente escrito que a gente só vai modificar pouca coisa para o corpo de texto do artigo mesmo. Eu acrescentaria mais algumas coisas ali. Assim, realmente vocês têm razão. Vocês estão dizendo, dá para aproveitar muita coisa ali. Mas é interessante também dar uma revisada. Pronto. Na Corte Europeia, vocês viram que tem muita coisa que talvez seja interessante dar uma pesquisada para incluir textos deles relativos à temática geral. E uma coisa assim que, de antemão, que todas vocês têm que ter ideia é que na Europa essa questão, o direito à informação, a liberdade de imprensa, ela é muito mais considerada do que no nosso contexto. Entendeu? Eles têm uma perspectiva muito mais arraigada desse direito do que a gente, inclusive em relação à limitação do que a imprensa deve ou não dizer, e em relação à própria tutela e amparo da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, né? Ainda que exista, e acho que não vai dar para discutir isso no trabalho de vocês, mas assim, a maioria dos países europeus, eles têm algum comitê, algum conselho geral de imprensa que regulamenta, mas dentro desse contexto há uma liberdade assim de dizer coisas que, por exemplo, dentro de outros lugares não caberiam. Por exemplo, o Charlie Hebdo, eles faziam, na França, né? Eles faziam charges assim, muito pesadas e muito ofensivas a todas as religiões. Eu não sei se no nosso sistema, eles não teriam sofrido alguma restrição, porque realmente eles pegavam pesado, assim, misturavam questões religiosas com questões de cunho, assim, bem sexual, quase pornográfica mesmo, né? Mas era encarado como um exercício da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Teve até um dos casos que a gente foi pesquisar alguns casos, inclusive a gente vai falar mais sobre com o senhor daqui a pouco, que foi um debate que teve, e aí foi na Corte Europeia, eu pesquisei o caso, eu não estou lembrando o nome, mas está no documento, que eles consideraram, teve um moço que entrou com um requerimento dizendo que foi difamado, alguma coisa assim, só que a corte, ela entendeu como que quem está num debate precisa aguentar críticas pesadas. Exatamente. Então, tipo, eles são bem mais
liberais com isso, digamos assim. Sim, o termo é esse. Inclusive, eu estava procurando alguns casos e eu vi um artigo, assim, fora da corte, do autor analisando como a corte europeia, às vezes não, a maior parte das vezes, pende sempre para a liberdade de expressão do que alguma outra coisa. Sim. Eles tendem isso. Em relação a vocês deram uma olhada no sistema interamericano, se tem poucas decisões, né? Mas tem. Tem. Lá acham umas muito boas, inclusive Deixa eu abrir aqui. O primeiro, que é contra o governo do Brasil. Gomes Lund e outros, versus Brasil, que é a questão Guerrilha do Araguaia. Agora, tem a ver, o que fala ali de liberdade de imprensa? Porque eu trabalhei já essa decisão, mas com justiça de transição, né? Então, justamente do que ele fala. Aí ele fala a respeito do direito à liberdade, pensamento e expressão. É um caso, um dos poucos que na corte na corte americana, eles escreveram bem mais, porque geralmente os casos tinham no máximo umas 6, 7 linhas, e aqui tem quase uma página de caso, e aí, na verdade, tem mais de uma página, e aí a gente achou interessante botar, porque fala bastante. Eu achei interessante botar por causa do Brasil, a época da ditadura e tudo mais. E as meninas concordaram. Mas se o senhor quiser, a gente manda todos os casos que a gente achou, um documento para o senhor analisar direitinho e ver se cabe. Agora não, gente. Vamos com calma. Vamos fazer a parte do tópico inicial, que é sobre vocês vão trabalhar o caso do Dreyfus e os conceitos gerais, que é isso que na parte inicial ficaria. Porque o caso Dreyfus é um marco em relação à questão até mesmo do ativismo político, da consideração do direito de liberdade de imprensa, né? Então, na primeira parte, é aquela coisa, tem que ir por partes, né? A gente não adianta a gente começar agora. O que eu já faço é para vocês adiantando, até para vocês se livrando e defenderem no segundo semestre o mais rápido possível, né? Assim, que o pessoal de RI gosta de fazer tudo numa semana, né, a defesa. Mas, de todos os jeitos, se vocês se livrarem, a gente fica aguardando, se vocês quiserem defender junto com os colegas ou antecipado, porque a RI tem uma vantagem que a gente pode marcar a banca. Direito, quem marca a banca é a própria coordenação. No curso de RI a gente convida, a gente vê, discute com vocês quais são os professores que querem. Mas é interessante já dar uma começadinha para dar uma adiantada. Como eu disse, a perspectiva é que o trabalho de vocês seja aprovado, pode ser aprovado, a tendência é que eles sempre aprovam com alguma necessidade de correção, mas acho que é mínima. Né? Se eu visse assim que o trabalho de vocês não tivesse condições de ser aprovado, eu mesmo não dou parecer para trabalho nenhum. Caso eu não veja que o trabalho realmente não tem condições de ser aprovado, né? Porque eu acho que é até uma desconsideração com o aluno. E esse pezinho aqui, Clara, é minha filha. Tudo bem. É minha filha que está levantando o pezinho ali. Eu estou vendo o pezinho aqui no canto, eu vendo o pezinho ela. Tá bom, Clara, fica aí, deitada, deitadinha, tá? O pessoal tá vendo seu pé aqui. É porque é aquela coisa, minha esposa também está trabalhando, ela é professora, e aí essa hora é a hora de eu ficar com ela, né? Não, professor, tudo bem, não tem problema não. Não, gente, aí valeu. O que mais, pessoal, vocês têm para passar para mim? Eu queria perguntar uma coisa, porque a questão da revista. Não quero uma resposta agora, só para lembrar mesmo, porque o tanto de páginas depende da revista que a gente tem a intenção de publicar. Aí, os professores indicaram a gente a perguntar ao orientador alguma indicação de revista, para a gente ter uma base de páginas. Certo. Isso já ocorreu em outras circunstâncias, e o que eu posso indicar para vocês? Dá uma passadinha no Coneri. Você sabe o site do Coneri? Deixa eu olhar aqui.
O problema é que também a gente está com um pouco Feneri com a Neri. Feneri, deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho. Porque, geralmente, essas revistas para alunos, eles aceitam trabalhos de 10, 15 páginas, né? Mas, uma vez aconteceu o seguinte, teve uma aluna nossa que ela fez o trabalho dela, o trabalho para o evento, que exigia até 15, e fez um TCC maior. Entendeu? Ela fez um TCC maior, ela fez um TCC de 25, mas entregou 15 páginas. Entregou 15 não, entregou 25 para a defesa, só que fez para o evento 15. A temática de vocês é interessante porque dá para, se eu não me engano, tanto pode ser revista quanto eventos, né? Pode ser revistas e eventos. Então, aí ele é bem amplo, porque dá para a gente trabalhar na questão de direitos humanos, dá para a gente trabalhar em ciência política e dá para trabalhar nas relações internacionais. E isso já amplia o leque. Então, eu vou ter que dar uma pesquisadinha para ver quais seriam as revistas, porque algumas são mais limitadas, né? Então, eu vou dar uma pesquisada e vou dar um retorno para vocês. Tá certo. Tá certo? No caso, a gente agora devia focar em escrever o começo com o caso Dreyfus e aí destrinchar um pouquinho das cortes. A revisão de literatura. Eu sei. Não, a revisão de literatura, vocês vão trabalhar o conceito, o que é a liberdade de imprensa, de expressão, etc. Falar um pouco do histórico, que vem da questão da Revolução Francesa, falar um pouco desse histórico, e aí, caso Dreyfus. Os tribunais, depois, eu acho que os tribunais é o meio. Tá certo. Entendeu? Explicar o funcionamento dos tribunais é o meio. E, por último, análise dos casos que são referências. Certo. Beleza, então, no caso, conceitos da liberdade e tudo mais, e o caso Dreyfus, e só depois fala das cortes e do resto dos casos. Só. E os casos vocês vão ter que tabular, né? Sim, a gente pesquisou ontem para dar uma adiantada, como o senhor tinha pedido no e-mail, e a gente achou interessante. Na Corte Americana, 3 casos, e na Corte Europeia, 5 casos. Claro que não são esses que vão ficar, não é fixo, a gente pode mudar. Aí o senhor acharia interessante que a gente mandasse para o senhor dar uma olhada? Só para já eliminando as tarefas. Agora, nesse momento, não. Por quê? Porque a gente ainda tem que fazer a base para depois ver isso. Agora, é interessante, primeiro, vocês têm que mencionar quantos casos vocês fizeram um levantamento. Depois disso, vocês têm que mencionar por que escolheram esses casos para ser a base da análise mais descritiva, entendeu? Porque primeiro você faz uma análise geral. Quantos casos tem envolvendo isso, de cada corte? Depois, aí vai fazer uma análise descritiva dos que são mais relevantes e também tem que explicar por que são mais relevantes. Certo. Mas isso é mais para frente, tá certo. Eu não tenho mais nada para perguntar, não. Eu também não, acho que era só isso mesmo. A revista e a quantidade de casos. Pronto, a revista, inclusive, eu vou aproveitar agora para dar uma pesquisada, porque tem revistas que são mais restritas, não permitem graduandos. E também, no caso de vocês, tem uma perspectiva forte aí da questão dos direitos humanos também. Eu acho assim que vocês vão ter mais opções de revista. Por exemplo, quem for fazer em segurança tem menos opções do que vocês. Quem foi fazer em comércio exterior, apesar de que eu acho que comércio exterior geralmente eles fazem mais caso de intervenção, né? Projeto de intervenção. Então, e vocês têm muita coisa, assim, muita revista que dá para mandar, eventos, né, também. Certo, gente? Tá certo. Ok. Então é isso, obrigado pela presença de vocês três. Fico à disposição, você sabe qualquer coisa pode mandar e-mail para a gente, tá? Tá certo. Obrigada, professor. Obrigado. Nada, obrigado, gente. Boa Até tarde. mais. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Ei, Você ainda tá com fome? espera ainda.